Boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui hoje para entrevistar a nossa convidada, Semiramis Martins Álvares Domene. Ela é professora associada livre-docente em dietética, Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva. A professora atua no curso de Nutrição e Laboratório de Dietética Experimental do Instituto Saúde e Sociedade, na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Campus Baixada Santista. A Semiramis também é vice-coordenadora do Grupo de Estudos Nutrição e Pobreza, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e coordenadora do SIG Dietética Nutrição. Depois, se puder explicar um pouquinho mais para a gente o que é esse laboratório, né? Enfim, esse item aí. Nós somos da Cátedra Alfredo Bose de Educação Básica, do IEA da USP, Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu sou a Cláudia Ferreira e estamos aqui também com a minha colega Tatiana Gouveia. O objetivo da cátedra é contribuir para políticas de formação e reconhecimento do professorado da educação básica do país. Essas entrevistas compõem uma série de webinários que vamos fazer do coletivo de estudos Formação Docente para Transversalidade, coordenado pelo professor Luiz Carlos Menezes. Semiramis, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Tatiana, por estar aqui também. Você quer falar alguma coisa para a gente poder começar a entrevista? Agradeço a presença da professora Semiramis. E essa é uma sequência, né, de alguns webinários que estamos fazendo, então, para essa reflexão de licenciaturas interdisciplinares. Então, Semiramis, você quer falar alguma coisa? Para a gente começar? Não, eu só ia dar boa tarde para vocês duas e agradecer muito a oportunidade do diálogo, da conversa. Eu sei que tem um formato de entrevista, então estou achando interessante assim ser entrevistada por duas profissionais da área de educação. E, enfim, agradeço muito e aí no papo a gente vai se colocando. Obrigada, Cláudia, obrigada, Tatiana e todo o grupo da cátedra. Então, Semiramis, eu começo te perguntando, assim, como que o projeto pedagógico desenvolvido para o curso interdisciplinar que você atua, como que ele se relaciona com o projeto institucional da Unifesp, como um todo? Tá bom. Já é a primeira pergunta bem substantiva, né, Cláudia? A Unifesp é uma universidade que cresceu, sobretudo depois de 94, quando se transformou em universidade, então ela é ligeiramente jovem, né, como universidade multicampi, e foi a partir da expansão, sobretudo do Reúne, né, nos anos 2000, que esses novos campi que foram instalados foram construindo seus projetos pedagógicos. Então, eu fiz um pouquinho essa volta no passado, só para contextualizar como o projeto do programa, né, de formação em saúde do campus Baixada Santista surgiu. Então, muitos de vocês devem conhecer o trabalho de professor Nildo Batista, que é uma pessoa que trabalha bastante na área de educação e saúde, sobretudo de formação em saúde, e foi dele a ideia de conceber um projeto multiprofissional e interdisciplinar para carreiras da saúde que não estavam no campus São Paulo, né? Então, a tessitura do projeto do campus Baixada Santista, que começou efetivamente a funcionar no ano de 2006, tá? Com os cursos de nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social. Serviço social chegou um pouquinho depois. Foi uma tessitura, e a nutrição, né, que é onde eu estou, foi uma tessitura muito delicada, haja vista que a Unifesp vem de uma tradição da Escola Paulista de Medicina, que é essa, assim, bastante antiga, né, dos anos 1930, com uma formação e uma incidência na área de medicina, de biomedicina e de ciências farmacêuticas muito forte. Então, de fato, o projeto do Campus Baixada Santista, onde estão esses cursos que começaram em 2006, ele é peculiar. Ele não tem as mesmas características dos demais projetos pedagógicos de formação em saúde que a Unifesp tem. Então, quando você me pergunta qual é a relação e como é que eles
dialogam, né? Eu vou dizer para você que tem sido um desafio para a gente até na condução das unidades curriculares. Vou dar apenas um exemplo disso que eu estou dizendo. As nossas unidades curriculares no campus Baixada Santista estão organizadas por temáticas que incluem o que nas universidades da área da saúde tradicionalmente são disciplinas, né? Então, a gente tem uma unidade curricular no formato de um módulo que reúne 3, 4, às vezes 5 docentes, cada um com o seu expertise, digamos assim, mais específico, mas a ideia foi tentar reunir essas pessoas para trabalhar com um pouco mais de proximidade na transversalização do conhecimento que caracteriza e que ajuda na formação deste profissional, pensando numa formação que levasse um profissional mais crítico, mais comprometido e que enxergasse, logo ao início do seu trajeto acadêmico, a importância de você trabalhar de maneira integrada, multiprofissional e interdisciplinar, né? Quer dizer, muito da noção de que os problemas da sociedade não estão circunscritos às disciplinas, como sabemos bem, mas na cabeça do estudante que entra na universidade e vê tudo nas caixinhas, é um pouco mais difícil da gente fazer essa conversa. Então, a organização das unidades curriculares desta maneira tenta proporcionar um ambiente de uma interlocução mais facilitada. Ocorre que muitos dos nossos docentes não foram formados neste formato, né? Então, ainda tem sido para a gente também uma construção. Eu me aproximei desse projeto em 2008 por meio de uma banca. Eu era docente da PUC de Campinas, onde fiquei 23 anos, é uma universidade que eu tenho, assim, com grande carinho, me fiz professora na PUC, me faço ainda todos os dias professora, mas os primeiros anos, aqueles mais difíceis, digamos assim, para a gente criar uma certa identidade, ter um certo conforto, foram feitos lá num ambiente muito acolhedor. Mas quando conheci o projeto da Unifesp por meio de uma banca, eu fui fazer uma banca para o concurso, que eles estavam contratando professores, e eu vi aquele projeto interdisciplinar, né? E aí fiquei muito encantada. Então, acabei chegando um pouco mais tarde, porque fui prestar concurso e tal, eu cheguei lá em 2010. Então, de 2010 para cá, eu tenho acompanhado, né, a consolidação desse projeto, porque, é claro, a gente não tinha nada pronto, não era uma receita que já estava pré-concebida, então os ajustes têm sido feitos com um grande grupo de professores que, da mesma maneira que eu, veio apaixonado pela ideia de trabalhar de uma maneira diferente na formação em saúde, né? Então, temos tido diálogo com o projeto da Unifesp, mas eu digo a vocês que o que se faz no campus Baixada Santista não é tão comum, né? Não é tão igual, não é tão parecido, não é tão semelhante com aquilo que se faz nos outros campi do ponto de vista da organização do projeto pedagógico. Embora, evidentemente, os princípios balizadores de formação, integralidade de assistência, equidade, cuidado em saúde, ética, etc., orientem todos os projetos, evidentemente, né? Mas do ponto de vista da organização da matriz e do projeto, são coisas realmente mais particulares no campus Baixada Santista. Não sei se te respondi, Cláudia, mas, por favor, pode me dizer se eu deixei em branco aí alguma questão importante. Miramis, você tocou num ponto muito importante para a gente, que é essa questão da seleção e formação de professores para trabalharem de forma interdisciplinar. E que, de alguma maneira, vocês também foram surpreendidos nesse processo. Como que foi, então, essa formação continuada? Isso se deu de maneira individual, institucional? Como que vocês poderiam nos compartilhar um pouquinho de como foi essa trajetória ao longo desses anos para a gente? Muito interessante a tua pergunta, Tatiana. É importante a gente lembrar, né, de que muitos dos docentes, quando se veem nesta posição, né, de ser docente, e aqui eu queria até dizer para vocês de que lugar eu falo, né? Eu sou uma professora do campo da nutrição e me aproximei da questão da formação de docentes e fico assim muito honrada até de estar aqui em meio a educadores que, muito mais do que eu, são super peritos nessa questão de formação e de educação e sobretudo, os professores de educação básica. Enfim, né, acho que é um universo profissional assim que encanta e que eu respeito absurdamente. Então, realmente fico muito honrada de falar aqui com vocês.
Mas neste lugar em que eu estou, como professora de nutrição, eu me aproximei um pouco mais da questão da formação e dos projetos pedagógicos, porque no início da minha carreira, eu já fui colocada numa situação de coordenar um projeto pedagógico, né? E aí eu precisei estudar, né? Era inescapável que eu enfrentasse a questão de como é que a gente lida com formação e com formação dos professores para educar, né? Para tocar o projeto pedagógico. E aí eu fiquei coordenadora de graduação por 3 gestões na PUC de Campinas, e aí no início dos anos 2000, ainda na PUC, a partir de 2003, com a implantação dos sinais, né? Eu me aproximei mais do Ministério da Educação para acompanhar a implantação dos sinais, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e acompanhar os cursos de graduação em nutrição. E aí essa pergunta que você me fez foi ficando para mim cada vez mais instigante, porque os cenários são muito diversos, e os professores que chegaram na Unifesp vêm desses cenários muito diversos, mas todos, ao virem para a Unifesp, então, ao prestarem o concurso e conhecerem o projeto pedagógico, por opção, né, vieram para este projeto, não foi para outro. Então, já de cara havia um certo comprometimento com o esforço de tentar fazer essa integração. Como ela não é simples de fazer, né, então a gente precisa ter muita escuta, né, gente? Eu acho que trabalhar de forma interdisciplinar exige da gente uma boa dose, eu não diria de humildade, porque eu não sei se essa é a melhor palavra, mas uma boa dose de desprendimento dos seus saberes, né? Você alinhavar os seus saberes com os saberes do outro e reconhecer as limitações do seu e eventualmente dizer, puxa, eu acho que eu não estava tão certa daquilo e eu vou ter que rever algumas das minhas verdades. Tem aí uma disposição que não está dada, né? Que muitas vezes as pessoas, ao entrar na universidade, dizem, olha, eu tenho aqui o meu doutorado, o meu pós-doutorado na minha área, eu vou trabalhar com este, que é o meu interesse de pesquisa, a graduação vai ter que transpirar esse resultado, e é assim que eu vou tocar. E aí não vai funcionar, companheiro, né? Não vai funcionar porque aqui a conversa é outra, aqui nós temos diálogo nos módulos, nós trabalhamos de maneira articulada e a gente quer saber o que de melhor do seu conhecimento se articula com o melhor do meu, para a gente proporcionar para o estudante um ambiente mais do que de aprendizado maciço, etc., um ambiente gostoso em que o estudante reconhecesse a paixão pelo estudo, pelo aprendizado e pela área que ele escolheu, pela fisioterapia, pela nutrição, pela área que fosse, né? Então, como nos primeiros semestres o projeto é desenhado em eixos comuns, então a gente tem 4 eixos, 3 são comuns, onde estão organizados esses módulos. Então, a gente tem o eixo do ser humano na sua inserção social, então aqui estariam aquelas unidades curriculares que tradicionalmente são chamadas de humanidades, né? Aí o ser humano na sua formação biológica, então as unidades curriculares que cuidam desde metabolismo celular, genômica, etc., até anatomia, funcionamento dos sistemas, e o terceiro eixo comum, que é o eixo trabalho em saúde. Então, os estudantes de todas as carreiras estão nas unidades curriculares desses eixos juntos. Então, o docente que entrou fisioterapeuta vai dar aula para o terapeuta ocupacional e vai trabalhar junto com um psicólogo ou, eventualmente, com um nutricionista na mesma unidade curricular. Ou seja, tem que ter uma disposição grande de escuta, né, e de articulação de saberes. E eu diria para você que, para algumas pessoas, isso se dá de uma maneira um pouco mais tranquila, para outras não. E aí você me pergunta sobre os mecanismos institucionais, né? Então, sempre foi uma preocupação criarmos espaços comuns de diálogo fora da sala de aula, evidentemente, né? Não apenas os momentos de planejamento pedagógico que todas as instituições têm tradicionalmente, mas numa pegada de um planejamento continuado, né, em que a gente pudesse, em alguns momentos no semestre, sentar para discutir como é que está indo o aprendizado, etc. E momentos de um projeto que chama-se desenvolvimento docente, né? Então, essa sim, uma ação institucional coordenada pela reitoria e que proporciona momentos de discussão, de troca, muitas vezes com um facilitador, né? Então, alguém da educação, alguém da filosofia, alguém da área de saúde para discutir problemas complexos de saúde, vem para a gente também trocar.
não é muito simples a adesão das pessoas, né? Então, apesar da gente ter, né, assim, uma ideia, a gente vai idealizando as coisas e vai colocando num altarzinho como se fosse uma coisa perfeitinha, né, gente? Olha que lindo o projeto, realmente o projeto é lindo, olha que bacana, a gente tem aqui uma chance de desenvolvimento docente, realmente é muito bacana, mas as pessoas cansadas e com 1000 coisas para fazer ainda têm que atender a uma dada formatação, e quando a Cláudia me provocou no convite dizendo, vamos discutir os limites, né? Eu acho que já vou antecipar um pouco, Cláudia, se isso vem depois, a gente retoma. Mas um dos limites que a gente tem é que a instituição e a estrutura acadêmica ainda é pouco permeável a projetos com estas características, de forma que nós temos ainda todas as obrigações de cursos clássicos, de carreiras clássicas, então o sujeito tem que publicar do mesmo jeito, tem que produzir do mesmo jeito, vocês sabem do que eu estou falando, e tem que fazer o projeto interdisciplinar. E aí o projeto interdisciplinar vira ter que fazer, porque ele está ali, e não como se esperava uma ação muito mais espontânea e muito mais, digamos, leve, né? Então, é claro que eu estou dizendo de um percentual de pessoas, isso é super variado, tem gente que é apaixonadíssima e se dedica à beça, outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade, então a gente tem que respeitar os tempos também, né? Porque a gente sabe que não é igual para todo mundo, claro, que bom que não é igual para todo mundo, né? Não somos todas maquininhas programáveis, mas mais ainda a questão da tolerância e da sensibilidade de perceber quais são os momentos, né, faz com que a gente precise dialogar muito, para não deixar a peteca cair e não abandonar o colega e, ao mesmo tempo, não deixar frustrados os outros, enfim, né? Então, são muitas petecas para ficar no ar. Então, temos, sim, né, em suma, estímulos institucionais e iniciativas institucionais, mas é mais no âmbito mesmo dos eixos específicos. Eu disse para vocês que eram 4 eixos, 3 comuns, o 4º eixo é o que chamamos de eixo específico, né? Então, são quando os alunos da nutrição vão estudar unidades curriculares da sua área, etc. Então, no eixo específico, a gente tem tido um pouco mais de facilidade de fazer essa integração, porque também o específico é inter, né? Então, também lá a gente tem espaços de diálogo e de troca, mas temos as duas coisas, tá? Então, é muito lindo o projeto, né? Tudo que você está contando aí, mas assim, eu imagino que você deva enfrentar alguns desafios práticos, né? Do cotidiano mesmo, bastante, assim, complicados mesmo, né? Em matéria da aplicação mesmo, né? Da implementação desse curso interdisciplinar. Então, você poderia nos contar um pouquinho que desafios são esses, além desses que você estava comentando, da sobrecarga de trabalho, a questão da integração, né? Você poderia comentar com a gente alguns outros desafios aí que vocês têm enfrentado para implementar, né, esse curso? Bom, como respondendo para a Tatiana, vou recuperar um pouco, Tatiana, daquilo que eu te disse, porque esse tem sido realmente um desafio importante, né? É uma certa fragilidade da inserção, colegas, eu percebo, da formação mais humanística, digamos assim, nos projetos pedagógicos, em detrimento de uma superespecialização nos projetos pedagógicos que nos formaram como docentes, né? Então, quando eu disse para vocês, a gente não veio pronto para isso, porque não tivemos essa experiência quando fomos formados e nem quando trabalhávamos, então, acho que uma primeira fragilidade, um primeiro limite, viu, Cláudia, é o lugar da formação humanística nos projetos pedagógicos em detrimento de uma superespecialização, sabe? Quase afastando a humanidade e a humanização da esfera de interesses dos nossos formadores e dos nossos projetos, né? Então, qual é o lugar da formação humanística na carreira do fisioterapeuta, enfim, de todos nós, né? Se a gente pensar que temos também professores que vêm de outras áreas, então tem engenheiro também, tem economista, tem administrador, né? Então são áreas que também tangenciam aspectos importantes da formação em saúde e também onde talvez a formação humanística não esteja completamente colocada de maneira transversal. Então acho que isso é uma limitação e se associa aí um certo desencanto também, que eu percebo,
eu não diria uma aversão, mas mais um desencanto mesmo, sabe? Em relação ao que é servir, o que é servir publicamente, de se colocar nessa posição de servidor, né? Trabalhar coletivamente demanda, me parece, né, na minha experiência, que eu estou aí com 30 e poucos anos de docência, 36 anos faço esse ano, me parece que é um exercício muito da gente abraçar projetos coletivos, né? Abraçar projetos em que você se perceba dentro das suas limitações e tangenciando as limitações dos outros, né? E essa, sobretudo mais recentemente, né, acho que essa deterioração do tecido social, o desencanto pela vida pública, me parece que tem sido também um desmobilizador. Eu percebo isso sobretudo nos alunos de pós-graduação. Não sei se vocês já estão com essa percepção, mas tem menos gente interessada na carreira acadêmica, né? Eu acho que tem uma questão. Uma outra questão que eu acho que também é um limite são algumas dessas confusões contemporâneas, sabe, sobre formação cidadã e formação política, né? Quando a gente entende a formação, digamos, usar uma expressão bem simplesinha aqui, mas uma política partidária e menos como uma formação política para o bem-estar social, né? Então, a gente percebe muitas vezes uma certa resistência em entender que os projetos são político-pedagógicos, né? E que não é possível pensar em formação em qualquer área do conhecimento se você não olhar para a sociedade e não tiver uma concepção de formação cidadã. Tenho visto com vocês alguns dos episódios também discutindo os 100 anos de Paulo Freire, né? Então, eu acho que me alimenta muito, né? Recuperar essa possibilidade de tomar contato com esse nosso grande marco. Acho que um país que tem Paulo Freire, isso não deveria caber, né, ficar fora de lugar nenhum, mas enfim. E temos a estrutura acadêmica, como dizia, que eu acho que é uma outra questão. Nós ainda temos universidades em departamentos, né? Então, se a gente pensa em projetos pedagógicos que querem ser multiprofissionais e interdisciplinares, mas as nossas organizações são em departamentos, em caixinhas, e temos que responder a projetos e percursos compartimentalizados. Então, me parecem que essas são as questões que eu apontaria assim como mais sensíveis, né? Agora, a gente tem um monte de fortaleza também, né, gente? Não vamos falar só de coisa triste. Eu acho que o projeto tem sido super bem avaliado. Na nutrição, na Unifesp, nós já fizemos uma reforma de matriz e, por ocasião da reforma, nós fomos muito mobilizados a fazer uma avaliação de egressos para desencadear nossa reforma de projeto pedagógico. Na verdade, foi muito mais uma reforma de matriz do que do projeto todo, né? E foi muito interessante ver, nós tivemos o cuidado de fazer pesquisa com egressos que já estavam no mundo do trabalho há pelo menos 2 anos, né? Para tentar perceber um pouco como é que esse menino, que essa menina, a gente diz menino, menina, né, gente? Com todo respeito, esses profissionais que formamos são... A gente olha para aquelas carinhas, né? O sujeito sai com 22, 23 anos, você ainda acha que é menino, menino. Mas como é que estes profissionais estavam se percebendo no mundo do trabalho com a formação que tiveram no nosso projeto? E foi muito rico ver, nós chegamos até a publicar esse trabalho, a percepção que eles tinham da importância dos eixos comuns. E se tiveram críticas, e nós pedimos as críticas, elas foram mais voltadas ao eixo específico de formação. Então, esse foi o elemento que muita gente disse, mas vocês são malucos, né, de revelar isso para as pessoas, que a formação específica de vocês não é a mais valorizada pelo estudante. Eu falei, não, mas é isso mesmo que a gente quer. Foi excelente perceber que o que para eles trouxe sentido para a atuação profissional, o que para estes jovens egressos possibilitou se distinguir no mundo do trabalho como um sujeito comprometido, que percebe a sociedade em que está inserido e que quer transformá-la, foram os eixos comuns. É o máximo, é por aí, né? Então, acho que a gente tem fortalezas, né? Apesar de todas as dificuldades, estes resultados trazem para a gente uma luz, assim, uma esperança e uma convicção, mais do que uma esperança, de que estamos no caminho certo, com imperfeições, mas a coisa está evoluindo, né? E a gente tem um grande arsenal de pesquisa e de produção de conhecimento também em educação no Brasil, né, gente? Então, de novo, me repito, mas quem tem Paulo Freire como patrão da educação
e tem grupos como esse de vocês que se organizam em torno dessa cátedra e tantos outros, sabe que a gente sabe o que precisa ser feito. Então, acho que essa é uma fortaleza que nós brasileiros temos. Eu conheço pouco do campo da educação em outros países, mas eu sinto que aqui a gente tem muita gente boa, né? E tem um ensino público que está espalhado no país todo, com as suas mazelas todas, mas temos esse acesso universal. É muito semelhante com o que na saúde temos no SUS, né, que é bastante precioso também para a gente. E eu acho que também uma outra fortaleza é a nossa base regulatória. Eu sei que a gente está num tempo de muito descrédito das instituições, né? E às vezes a gente falar de Constituição e falar de LDB parece que é uma coisa quase intangível, né? Mas como assim? Se a gente está tendo questionamentos, né, de atos inconstitucionais seguidos, mas nós temos uma base regulatória, nós temos uma lei de diretrizes e bases de educação, a gente tem o Estatuto de Criança e Adolescente, a gente tem a nossa Constituição Cidadã de 88, enfim, eu acho que tem o Plano Nacional de Educação, tantas ferramentas que nos possibilitam, como educadores, reafirmar o direito de cada um de nós, como professor, como formador, e de cada um dos nossos estudantes, como cidadão, de reclamar o seu direito a uma formação, né? E eu acho que isso na educação básica se dá também de uma maneira ainda mais importante, eu diria, né? Porque a educação básica, enfim, acho que temos aí muito a fazer, mas sem dúvida que traz, né? É dali que vem o que a gente recebe, né? Então, eu acho que esta nossa base regulatória é uma das coisas em que me apoio muito, sabe, Cláudia e Tatiana? Para discutir com os estudantes, e faço isso também numa aventura que tenho, já aproveito aqui para fazer uma propaganda para vocês, que eu trabalho um pouco com formação em saúde na pós-graduação por meio de uma unidade curricular, né? Então, eu ofereço uma disciplina que chama-se Formação Docente em Saúde, para discutir Paulo Freire, por exemplo, para discutir, enfim, a teoria em Útil, formação de conhecimento, e Rubem Alves, enfim, né? O professor Naumar, que eu vim conhecer aqui no IEA e é uma referência que uso, Boaventura Souza Santos, enfim. Então, vou discutindo com os estudantes esses grandes nomes, e nesta unidade curricular, que é da pós-graduação, os estudantes que se inscrevem ali, porque não é uma unidade curricular obrigatória, ela é eletiva, são profissionais que dizem, olha, eu estou aqui fazendo mestrado, fazendo doutorado, eu quero a carreira acadêmica e eu preciso saber o que é isso de ser professor. Então, isso também eu acho que é uma fortaleza, né? E aí insisto com eles sobre todos esses mecanismos que estão aí à nossa disposição para que os professores, os colegas professores os usem, né? E façam valer dentro da sua universidade, dentro da sua escola, botar realmente a Constituição debaixo do braço, sabe? E discutir direito como algo que é cidadão, não é algo que a gente precisa reclamar, ir para a rua, né? É do nosso dia a dia. Então, acho que tem esse grande contraponto. Mas são muitos desafios, não há dúvida, né? Desculpa se eu falei muito, gente. Eu, às vezes disparo um pouco. Ótimo, professora. E aí, pensando um pouquinho como que desses desafios, vocês chegaram nessa solução, no desenho atual desse projeto, que parcerias vocês foram constituindo, que integrações foram necessárias para que esse projeto conseguisse ser implementado dessa forma? Eu fechei. Felizmente, a gente tem um grupo de docentes que, como disse para vocês, né, quando eles escolheram ir para o projeto pedagógico da Unifesp, sabiam para onde estavam indo, então vêm com uma certa expectativa, né? Então, eu vou dizer para vocês que os primeiros 100 professores foram 100 parcerias que a gente estabeleceu, cada um veio trazendo a sua expectativa, a sua contribuição e, de alguma maneira, as suas limitações também, né? Temos tido no próprio eixo comum, especialmente no eixo trabalho em saúde, a participação de muitos colegas que também são militantes do SUS. Então, uma parceria que para nós é muito preciosa é o serviço de saúde, são os profissionais que estão na assistência. E estas parcerias nos ajudam a
trazer coisas para o projeto pedagógico, que aqui falando para educadores, né, eu vou chover um pouco no molhado, mas é antecipação da prática, é o pertencimento do território, é a avaliação do sujeito e a escuta da sua narrativa, são momentos de integração com a sociedade. Então, os projetos de extensão, por exemplo, no campus Baixada Santista, às vezes são mais numerosos que os projetos de iniciação científica, né? Tem tanto projeto de extensão, a gente está na comunidade, a comunidade está dentro do campus o tempo todo. Então, a parceria com os profissionais de saúde, com a rede, sobretudo de atenção primária, mas não apenas, mas especialmente a de atenção primária, tem sido para a gente uma oportunidade muito enriquecedora para que esse projeto se materialize. E diria para vocês que os gestores públicos também, né? E vocês sabem também que não é simples a gente fazer parceria com o gestor público, né? O gestor tem um timing, ele precisa de respostas muito imediatas, ele tem demandas muito complexas e, em geral, urgentes, e a universidade tem uma dada capacidade de resposta que nem sempre atende a essa celeridade da melhor maneira ou na expectativa que o gestor tinha. Mas temos conseguido manter, né, uma forma interessante de interlocução, de forma que muitos dos nossos estudantes estão na prefeitura, no Porto de Santos, né, que é uma estrutura também bastante grande e com seríssimos problemas, né, do ponto de vista dos trabalhadores que ali estão, das condições sanitárias, enfim, do mar, que agora temos na Baixada Santista um Instituto Interdisciplinar em Ciências do Mar, então ali também o contato com o próprio litoral, né, e aí uma versão às vezes até um pouco romântica, né, o litoral, que bacana, um monte de pepino, tem poluição, tem a cava subaquática, está querendo ser instalada em Santos, que é um lixão lá dentro da água, né, como se fosse um grande aterro sanitário submerso, então existem muitos problemas. Então, este diálogo tem sido também muito potente na transversalização de conhecimentos, porque aí a gente enxerga, né, gente, que as respostas que a gente, às vezes, consegue dar, ela é muito pequena frente ao problema e a gente só consegue melhorar a nossa capacidade de resposta se a gente for ínter. E é o caminho, né? Então, a história do SUS escreveu isso, eu tenho a felicidade de ter, como disse para vocês, já estou com 36 anos de vida universitária, então eu vi o SUS nascer, né? Eu estava na universidade quando, em 88, o SUS foi instituído, a gente estava nas unidades básicas de saúde, então eu tive aula com alguns dos sanitaristas que fizeram a reforma sanitária, então isso realmente para mim, eu sinto que é um privilégio gigantesco na minha formação, e eu vejo como este legado e esta história da formação do SUS no Brasil permite que hoje a gente dialogue com outros campos do saber, inclusive engenharia, economia e etc., que tangenciam, evidentemente, nas condições de vida da população. Então, quando eu digo para vocês, eu estou numa unidade básica e chega uma criança que está com baixo peso, está anêmica, não tomou vacina porque a mãe e o pai não conseguiram chegar na unidade básica e não tem muito o que comer, como é que eu dou uma resposta apenas do ponto de vista da nutrição? Não é possível, né? Então, o SUS e a integração dos saberes no SUS, eu acho que é muito rico para deixar isso muito evidente nos projetos pedagógicos. Então, essas são parcerias realmente muito importantes para a formação inter. Eu tocar de novo num ponto, Semiramis, que você comentou, né, a respeito da variabilidade da formação desses professores para trabalhar nesse curso interdisciplinar, né, a integração desses cursos e o trabalho coletivo mesmo que tem que ser realizado precisa dessa integração, né, para poder trabalhar nesse tipo de curso. Então, nesse sentido, eu queria saber como que foi desenhada a trajetória formativa dos docentes, né, que trabalham nesse curso que você coordena, por exemplo, de modo a reconfigurar o modelo educacional vigente. Ou seja, a gente já mencionou aqui no início da entrevista a importância da formação continuada, né? Mas é uma formação continuada diferenciada, né? Por causa do perfil do curso, enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito da trajetória formativa desses docentes que trabalham nesse curso. Só preciso fazer um esclarecimento, Cláudia, acho que eu não me fiz entender. Eu fui coordenadora na PUC por 3 gestões, na Unifesp já fui também, mas não sou mais. Então, não estou mais na coordenação do curso de nutrição.
Tenho trabalhado, né, com formação docente na pós, como disse, mas já não estou à frente de cuidar do projeto pedagógico, embora seja absolutamente apaixonada por isso, e todas as reuniões eu estou sempre lá, discutindo, né? Mas o percurso formativo desses docentes, ao ingressar na instituição, não percorre uma trajetória linear, né? Nós temos oportunidades nos momentos de planejamento continuado, nos momentos de formação docente, quando a pró-reitoria, né, por meio desses encontros, oportuniza estratégias e oficinas, etc., e os momentos depois de avaliação, especialmente na Câmara de Ensino de Graduação, que não são lineares. Então, um colega pode, por exemplo, não percorrer exatamente este percurso. Ele pode estar, e aí é uma questão bastante sensível, né? Apartado por uma dificuldade de aproximação, embora seja convidado o tempo todo para se integrar e para enriquecer, ou pode estar absolutamente imerso, né? A gente vê, então, assim, uma miríade de percursos, na verdade. A gente não tem nada que tenha sido colocado como uma especificidade, especificidade não é a palavra, mas como um protocolo, digamos assim, de formação em que todos devessem seguir. Isto se dá fazendo, mais ou menos consertar o avião voando mesmo, né? Então, são nos momentos que, numa unidade curricular, no módulo, por exemplo, eu estou, como estou agora com mais uma colega, e em alguns módulos tem 3, 4 colegas, e você precisa organizar aquelas aulas e as atividades e a extensão, e isso se dá ali, né? Então, muito do que aconteceu tem sido registrado. Então, apesar de parecer, pela minha fala, um pouco caótico, né, e não muito ordenado, sobretudo os colegas do Eixo Trabalho em Saúde têm se dedicado bastante a acompanhar esses percursos formativos. Eu não sou a pessoa mais indicada para dizer para vocês dessa produção científica, mas posso depois disponibilizar alguns títulos e nomes, inclusive, de colegas que têm trabalhado com isso, que têm publicado para descrever o que tem acontecido e que leva a esse desfecho que eu apontei para vocês, que na nutrição para a gente foi maravilhoso de perceber, né? Que os estudantes reconheciam. Está ótimo, porque a sua vivência, a sua experiência, né? A vivência anterior, inclusive, você tem esse panorama na sua frente, assim, que você está enxergando. Então, a sua contribuição é muito importante, mesmo que você não esteja diretamente, né, agora atuando com os professores, mas foi muito boa a sua observação e a sua experiência vale muito para nós aqui. Semira, e nesse sentido, quais seriam algumas práticas pedagógicas, algumas metodologias que você pode citar para a gente, que são utilizadas por esses docentes nesses cursos interdisciplinares? Uma das questões que tem aparecido como estratégia muito interessante, estimulante para os estudantes, são as práticas de narrativas. Então, vou explicar rapidamente para vocês como é que isso se dá. Como dizia, grandes parceiros são os profissionais da rede de atenção à saúde, sobretudo da atenção primária, e nós precocemente colocamos os nossos estudantes em contato com as realidades das comunidades, né? E eles sentam e conversam com as pessoas, né? Então, o estudante traz para dentro da sala de aula depois o que ele ouviu do Joãozinho, da Mariazinha, do Zé, do irmão, do pai, nananã. Comecei a conversar, mas chegou alguém, a pessoa precisou parar para fazer comida porque o filho saiu da escola. Então, o estudante, ele toma contato com a vida daquela pessoa que ele vai entrevistar, daquela pessoa que ele pretende produzir ali uma narrativa, e depois ele ordena este depoimento para uma discussão em sala que é sempre muito rica, muitas vezes emocionante e muito mobilizadora, porque alguns estudantes ficam assim, para alguns estudantes é o primeiro contato que eles têm fora de dada situação de proteção social, digamos assim. Não estou querendo estigmatizar os estudantes de jeito nenhum, porque temos estudantes de diferentes histórias, com histórias muito importantes, todos eles.
mas para muitos estudantes é a primeira vez que ele toma contato com uma pessoa e com quem ele vai conversar, com alguém que não consegue ter dinheiro para pagar a luz ou que tem um problema de moradia que vai ter que abandonar no dia seguinte, né? Então, esta aproximação é uma estratégia pedagógica bastante importante. Outras que fazemos mais, digamos, convencionais, que são os trabalhos por resolução de problemas, né, que em laboratório, ambiente protegido, é muito gostoso de fazer. Então, para a nutrição, é uma festa, porque trabalhar com alimento é muito encantador. Nós temos um objeto de estudo, agora eu vou puxar um pouquinho aqui a brasa para minha sardinha, com perdão do péssimo trocadilho, falando de nutrição, mas mexer com comida e transformar um alimento numa refeição é alguma coisa que encanta. E normalmente une muito as pessoas e aproxima, né? Por isso que quando você encontra alguém que você não vê há muito tempo, você fala, vamos tomar um café, passa em casa, vou fazer um macarrão, enfim, a comida nos aproxima muito e é realmente muito encantador. Então, sobretudo nos módulos em que eu estou mais inserida, porque eu sou uma professora que trabalha com um módulo que chama-se Nutrição e Preparo de Alimentos. Então, nós estudamos a cadeia produtiva de alimentos e as necessidades nutricionais e os aspectos culturais ligados ao comer e à comida, e estudamos a comida até que ela vá para o prato. Então, para fazer este percurso, a gente começa discutindo de tudo, até a origem do alimento, de onde é que veio essa comida, né? Como é que ela chegou aqui, em Santos, em São Paulo, na cidade onde você trabalha, de onde é que ela vem. Então, o desenho desse percurso da comida e depois a sua transformação e a elaboração de um cardápio é um problema. Não é uma coisa trivial de se fazer se você quer, além de garantir qualidade nutricional, sanitária, toxicológica, sensorial, também sustentabilidade. E hoje é inescapável que a gente, sobretudo na nutrição, traga o componente da preservação de uma maneira fundante na formação. Né? Então, eu estou dando meu exemplo, Tatiana, para dizer que a resolução de problemas, você precisa montar um cardápio que seja de baixo custo, sustentável, com poucos alimentos de origem animal, conhecendo a origem da comida, etc., para uma família de 4 pessoas. Isso é um problemão. Os estudantes se descabelam quando vem o tamanho do problema, mas aí você vai desenvolvendo passo a passo, né? E é um trabalho de um semestre, uma coisa como essa, não é? E aí, no passo a passo, ele vai ver, nossa, professora, eu consegui realizar e consegui fazer, né? E eu tenho certeza que os meus colegas das áreas de fisioterapia e de fono teriam de educação física, psico, TO e serviço social, tem outros exemplos para trazer para vocês de superação de problemas, de resolução de problemas, nesta perspectiva, né, de diálogo com a realidade loco-regional em que a gente está inserido, tá? Então, acho que são 2 grandes trunfos, assim, do nosso projeto. E eu sei que muitos projetos já fazem isso também, né? Então, trabalhar com metodologias ativas e trazer resolução de problemas, não naquele formato PBL tradicional, que eu acho que tem muitas questões, né? Eu não sei até se vocês podem me ajudar e até me dizer isso, se vocês têm essa informação, se em algum lugar o PBL no Brasil funcionou. Eu não conheço. Né? Acho que tem muitos problemas. Quem tentou, do que eu sei, não conseguiu muita coisa. Então, fugindo desse modo mais tradicional, clássico, PBL, mas trazendo questões que a gente vá construindo com os estudantes a solução passo a passo. Semira, sua fala me toca muito, porque eu entrei aqui na cátedra, nesse ano praticamente, no eixo da saúde, qualidade de vida e sustentabilidade, supervisionado pela Ana Estela Haddad, nesse grupo principal que eu estou como pesquisadora, colaboradora, né? Então, tudo que você está falando aí está me emocionando, porque tem tudo a ver com o nosso grupo lá de estudo, de trabalho, enfim, né? Agora, então, falando um pouquinho dos alunos, né? Você mencionou aí que fizeram uma pesquisa relativamente recente com os egressos, né, do curso. Então, a gente queria saber um pouquinho aí que aspectos podem ser destacados nas características dos egressos desse curso, né? Ou seja, nos estudantes formados aí a partir desse curso interdisciplinar. Que diferenças você vê? Enfim, quais as características principais dos egressos? Que bacana, Cláudia, que você está no grupo da Ana Estela. Vou dizer para você que a minha aproximação com a formação superior fora da Unifesp, né, no Ministério da Educação,
se deu num grande período de tempo que eu fiquei trabalhando com isso, trabalhando com a Anestela também. Foi uma época em que ela estava ali concebendo o ProUni, ajudando a conceber aquelas coisas todas, e PET Saúde, Pró-Saúde, e foi uma felicidade me aproximar e conhecer o trabalho da doutora Anestela, né, nesses programas de formação em saúde, e eu tenho grandes experiências desse período que fiquei trabalhando na CGETS e mais próxima dela. Que bacana, muito bom. Mas relativamente aos estudantes, ele me pergunta, né, dos egressos, que elementos mais a gente conseguiu perceber? Vocês sabem que nessas avaliações, sabe esses rankings que as universidades são classificadas, o curso tem não sei quantas estrelas, e essa coisa toda, né? Os estudantes gostam muito, os colegas gostam também, quando o curso está cheio de estrelas, ou quando tem uma nota muito boa no ENAD, ou quando tem um índice de qualidade de curso muito alto, né, na avaliação dos sinais, tudo isso é muito bacana. Mas tem um desses rankings, especialmente, que tem um componente que é o seguinte, a percepção do mundo do trabalho. Tem essa palavra mercado de trabalho, né, gente, que eu, por questões pessoais, não gosto de usar a palavra mercado de trabalho, então, desculpem, eu fico falando mundo do trabalho por um vício. Mas, enfim, que os empresários e as pessoas que contratam dizem o quão estão satisfeitos com os egressos daquela instituição, né? Tem um desses rankings aí que tem esse item. E a nossa nota, né, do curso de nutrição, que sempre foi um curso bem avaliado na maior parte dos rankings, estava muito boa, a gente estava lá entre os 10 primeiros do Brasil e tal, mas neste quesito uma nota baixa, né? Foi muito motivador essa nota baixa. O nosso estudante, quando sai da Unifesp, a gente tem percebido uma posição e uma atitude absolutamente inquisitória. São estudantes perguntadores. Isto tem incomodado um pouco e já nos sinalizou a necessidade de alinhar com os egressos, né, um certo comportamento profissional quando se aproxima de um primeiro emprego, de uma empresa, de uma escola, enfim, evidentemente de manter a sua postura crítica, atenta e ser perguntador, não há dúvida, mas de saber dosar isso, porque nos estágios a gente tem percebido também que alguns preceptores de estágio dizem, olha, vocês formam os estudantes de vocês para serem pesquisadores, não para serem profissionais. E não é esta a questão, é que o nosso estudante pergunta o tempo todo. Ele é realmente meio chatinho, e eu sei que isso é uma delicadeza que a gente precisa ainda afinar um pouquinho, né? Para que ele não traga essa inquietude de uma maneira exacerbada a que o prejudique no seu relacionamento interpessoal, quando começa a trabalhar com pessoas que talvez não percebam aquela curiosidade toda e aquela inquietude toda como algo positivo, né? E possam até se sentir ameaçados ou enfim. Então, esse é um aspecto que, na sua pergunta, eu gostaria de chamar a atenção, porque apareceu bastante, né? E tem aparecido ainda, embora a gente já tenha estado mais atento nos últimos anos a esse detalhe. Então, são estudantes que estão bastante engajados, a gente percebe esta preocupação, né, de ouvir as pessoas, de perceber em que lugar estão trabalhando e com o que é que vão trabalhar, como é que é aquela nutrição. O que está acontecendo agora com a família que não consegue comprar o botijão de gás e está tendo que usar lenha para cozinhar, né? O que acontece com aquela criança que está com anemia e que recebe sulfato ferroso, mas não tem os outros nutrientes que, enfim, deveria receber por meio da alimentação. O que é que acontece com aquela família que deixa agora de ter o salário, o auxílio do Bolsa Família e não sabe se vai ter outro dinheiro. Então, estas questões que são absolutamente centrais para as condições de vida da população, para o nosso estudante, ele não consegue começar a trabalhar se não considerar tudo isso. Então, é muito interessante, né, a gente ver esse cuidado, essa atenção, mesmo que isso, às vezes, o torne um cara meio chatinho, né, muito perguntador, né, e nem sempre, sobretudo no meio empresarial,
os contratantes estão preparados para receber um profissional que não é um executor de tarefas puramente, embora eles possam executar a tarefa, eles têm esta postura. Então, isso foi uma outra coisa que apareceu, tem aparecido, apareceu na pesquisa, aparece nos rankings e tem aparecido pelo depoimento dos preceptores de estágio. O preceptor de estágio me disse isso, falou assim, mira, vocês formam os estudantes só para ser pesquisadores. Eu falei, mas por que você teve essa percepção? Né? Por que você está me dizendo isso? Porque ela me pergunta isso, ela me pergunta, ela quer entender de novo, e não é só ela, o outro estudante também. Eu falei, então tá bom, foi ótimo esse seu depoimento. Como é legal, né, gente, a gente poder trocar com os preceptores. Eu sempre digo para os meus alunos, falei, vocês cuidem dos preceptores de estágio de vocês, porque aprendizado em serviço para a gente é muito precioso. Essa é uma outra estratégia, Tatiana, que não te disse, mas como todo estágio, né? Essa formação em serviço para a gente também é muito preciosa, né? Então, essa troca que eu tive com o preceptor foi absolutamente esclarecedora, assim, da necessidade de um ajuste na posição e de um desenvolvimento de uma certa habilidade interpessoal, não é? De se colocar, evidentemente, de forma crítica, mas não massacrante, a ponto de tornar as pessoas com anticorpos em relação à sua presença, né? Que está perguntando demais, esse tipo de coisa. Então, acho que é um outro elemento bacana que eu queria dividir com vocês. Semira, e o que você considera as competências essenciais para o profissional que vai atuar tanto no mundo do trabalho quanto na sociedade brasileira nos próximos anos? Bom, eu vou dizer para você que a coisa da curiosidade sempre foi, né, e continua sendo, mas mais contemporaneamente, né, gente, com essa dificuldade que temos de perceber o papel da cidadania, o papel da sociedade como detentora de um direito que não pode ser negado, eu penso que esta capacidade de diálogo, né? Capacidade de diálogo e de escuta no ambiente em que ele estiver inserido é essencial. Acho que nenhum profissional hoje consegue se colocar de uma maneira positiva, e me refiro aí, faço um recorte ao profissional especialmente da área da saúde, mas também das humanidades, da área de educação, se ele não perceber. Eu acho que para os educadores, o que eu trazia aqui de exemplos da saúde para vocês, para quem trabalha com educação básica, é uma bobagem, porque é uma clareza cristalina quando uma criança chega na escola com todas as limitações de aprendizado, com dificuldade. Não é, gente? Eu estou, né, pregando entre convertidos aqui, mas eu acho que esta habilidade de conversar, de ouvir, de escutar e de buscar estabelecimento de redes, eu acho que trabalhar em rede hoje é uma saída para qualquer profissional, né? Desde as pequenas redes até as macro redes. Mas a intersecção, não apenas das competências, mas dos recursos que cada um tem em micro-redes é muito fortalecedor. E eu acho que se a gente realmente quer promover, né, transformação social por meio da formação dos nossos estudantes, esta oportunidade, esta capacidade, a competência de trabalhar em rede é bastante, me parece, bastante definidor de facilitar mais, né, facilitar o trabalho ou trazer grandes dificuldades. Muito mais, sabe, do que domínio específico de habilidades como leitura de outro idioma, acho que leitura de realidade, né? Leitura de realidade, estabelecimento de nexos causais e de nexos resolutivos por meio de redes me parece uma coisa bem importante. Bom, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, professora, e eu gostaria de saber se você tem sugestões para os cursos, para as universidades que queiram criar, então, projetos interdisciplinares. Que sugestões você nos dá? Foi uma das coisas que também me trouxe mais perto da cátedra, né? Foi a proposta que eu sei que vocês têm de formação das licenciaturas interdisciplinares, que eu acho sensacional. Eu penso que a gente precisa trafegar para um modelo de formação, especialmente no ensino superior, que quebre um pouco essas nossas celas, essas que realmente fecham, né? Por isso que eu usei a expressão cela, mas que derrube essas paredes. Então, formações interdisciplinares me parecem que
são um caminho muito forte, viu, Tatiana? A gente precisa trazer realmente os problemas da sociedade. Aí o Grupo Nutrição e Pobreza tem tentado fazer isso, né, nos nossos já mais de 18 anos que temos discutido questões de nutrição, especialmente na pobreza, né, que são complexos, imaginem, né, a nutrição já não é um negócio simples, na pobreza é um horror. Então, trazer essas questões complexas para dentro do ambiente acadêmico e vamos resolver, e vamos trabalhar junto, né? Então, acho que trabalhar por problemas nesta perspectiva, né, de inserção social e de aproximação e de curricularização das atividades de extensão, que é uma outra iniciativa que me esqueci de dizer para vocês, mas a Unifesp também tem institucionalmente este outro mecanismo que estamos agora curricularizando todas as nossas unidades curriculares, não todas, estou exagerando, mas estamos tentando curricularizar a extensão em muitas unidades curriculares, com pelo menos 10% da nossa carga horária na nutrição, temos 4.000 horas, ou seja, isso significa 400 horas do nosso curso de graduação, trará a extensão para dentro da unidade curricular. Que é isso, né? De maneira que a gente, então, traga esse diálogo e essa aproximação às questões sociais de maneira mais organizada, mais sistematizada dentro do projeto pedagógico. Então, acho que nas carreiras inter, participar de grandes fóruns desde o início da graduação, participar de grandes seminários sobre problemas e questões globais, como temos que enfrentar hoje no Brasil e no mundo, a escassez hídrica, o excesso de emissão de poluentes, a dificuldade de produção de alimentos, as questões de habitação e de urbanização, o transporte, trazer essas questões para o primeiro semestre da graduação dos meninos, né? E aí, então, meu amigo, você vai querer ser um arquiteto, né? Então, como é que você vai desenvolver a sua trajetória e aí trazer as pessoas que possam proporcionar caminhos formativos para esse estudante na perspectiva dos problemas que a sociedade hoje enfrenta, né? Eu estou bem animada com o que a gente tem feito na Unifesp, sei que vocês fazem coisas muito bonitas também e acho que essa aproximação pode nos levar mais longe juntos. Sim, Miramis, nós queremos te agradecer demais, viu, a disponibilidade, a boa vontade assim, de estar com a gente nesse papo gostoso aqui, que foi muito rico para nós, né? E tenho certeza que quem assistir depois também vai aproveitar demais, foi bastante produtivo. Te agradecemos muito, viu? A sua participação, a sua disponibilidade. E esperamos te ver na cátedra em breve, assim, participar de alguma atividade pontual lá, se você puder, está sempre convidada, viu? Muito obrigada, uma boa noite para você. A Tatiana quer falar? Também agradeço muito, professora, foi muito inspirador perceber esses pontos de desafio, mas também todas as soluções e oportunidades que vocês conseguiram criar para ofertar esse curso bastante relevante. Então, muito obrigada, professora. Queridas, Cláudia e Tatiana, já vou chamando de queridas, porque eu realmente, né, como disse, tenho muita admiração por cada um que milita e percebo em vocês também mais do que a formação técnica, né, essa chama mesmo que nos move na direção de uma educação cidadã e transformadora. Então, muitíssimo obrigada. Como disse no início e repito, é realmente uma honra estar aqui conversando entre pessoas que, como vocês, têm muito mais, né, do que eu de experiência no campo da educação. Então, muito obrigada. Obrigada, até logo. Um abraço, gente.